Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. Hoje já estamos aí chegando no final. Renato, eu já tô ficando com saudade, Renato. Calma, tem mais ainda pra frente ainda. Oi, Só o gente. começo. E eu já falei o nome desse cara especial que tá aqui hoje comigo. É um cara valente. Renato, você tá há quanto tempo na igreja com a gente? Vai fazer 2 anos já. Glória a Deus. E é alguém que tem assumido grandes responsabilidades, feito muitas coisas e Deus com certeza tem abençoado muito a vida dele. E por isso ele está aqui hoje, para dividir com você e comigo um pouco mais de Deus que tem estado na vida dele. Seja bem-vindo nesse canal e bora descer o fogo nesse lugar? Vamos. Quero ver esse povo aí, ó, tudo quente. Hoje nós vamos para o capítulo 29. Hoje faltam aí hoje e mais 2 dias para a gente acabar. Mas eu espero que o Senhor ainda esteja falando com você, assim como Ele tem continuamente falado comigo. Então, sem demorar mais, pega a sua Bíblia, pega seu caderno, vamos lá, capítulo 29 do livro de Provérbios. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o que ama as prostitutas desperdiça a sua riqueza. O rei justo dá estabilidade à nação, mas o que exige subornos a destrói. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. Renato, nesses 5 versículos que nós temos aqui, o que você acha importante a gente destacar nesse momento? Aqui nós estamos falando que o próprio livro de Provérbios está falando da sabedoria. Então, a minha versão está assim: o homem que é corrigido muitas vezes, se ele não ser, às vezes, para ser corrigido, ele tem que se entender ele mesmo. Porque não adianta a pessoa se ficar corrigindo e não seguir o certo. Sim. Porque se ele não seguir o certo, ele nunca vai buscar algo na vida. Então é preciso aprender a entender e a receber uma correção. Com certeza. E a praticar. Com certeza. Porque a própria palavra está falando pra gente. Que quando a gente vai, precisa entender, você já tá, o primeiro versículo já fala. Ele tem que, como está falando aqui, ó, ele pode ser derrubado se ele não seguir o certo. Vai ser destruído, porque a própria palavra fala. Sim. E caminhando um pouquinho mais, a gente vai entrar nesse capítulo. Ele tem 4 versículos que ele fala sobre a questão da postura e do rei, né? Quando o justo governa, depois ele fala no verso 4, o justo dá estabilidade à nação. No 14 ele fala, se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. E no 16, quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. Então ele está falando sobre o governo, né? Então assim, não necessariamente o governo da nação, isso se aplica ao governo da nação. Ele está falando que quando governantes são bons, são justos, são honestos, eles trazem para a nação o quê? Crescimento, eles trazem para a nação alegria, eles geram um ambiente confortável para que a nação, a cidade cresça. Mas agora eu quero trazer isso para o mínimo, quero trazer isso para as nossas vidas. Quando nós governamos as nossas vidas com justiça, nós somos alegres, nós alegramos as pessoas que estão às nossas voltas. Olha no verso 16, ele fala que quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica. Quando o nosso desejo é muito maior pela perversidade, pela maldade, por aquilo que não agrega, o que acontece? Os pecados se multiplicam, porque nós ficamos cegos e ficamos, assim como no versículo 1 fala, né, nós nos recusamos a entender e a praticar aquela repreensão, aquela correção que nós levamos. E Renato, o verso 3 aí traz um ensinamento bacana e deixa contigo aí. Aqui nos fala que um jovem juizado traz alegria ao seu pai, mas
né? Isso. Aqui, um jovem que vive correndo atrás de prostitutas joga na lama a riqueza da família. Porque, como se diz aqui, ele mesmo está pecando. Porque se ele, às vezes, ele levou alegria para o pai dele, mas logo à frente, se ele não seguiu certo, ele está jogando o que ele tinha no coração dele para fora. Isso a gente não agrada a Deus. Sim. Porque se você sempre sair e fazer as coisas erradas, Deus fica triste com isso. Porque sempre a palavra fala que a gente sempre tem que seguir o verdadeiro, seguir em frente. E esses dias, Renato, eu falei no Arena a respeito de riqueza, né? Quando a Bíblia traz riqueza, não necessariamente é só riqueza financeira, mas ela também fala daquilo que nós somos ricos. Ricos de amor, rico de bondade, rico de amabilidade para com as pessoas. E aqui ele está falando que quando anda com as prostitutas, você desperdiça a sua riqueza, você desperdiça aquilo que você tem de melhor dentro de você. E quem está acompanhando com a gente lá no comecinho, desde os primeiros capítulos, os primeiros capítulos ele aborda a questão do adultério, ele coloca a mulher adúltera no meio da história, e a gente relacionou isso com relação ao pecado, com relação à falta de santidade, a deixar Deus de lado. Então aqui também ele fala, quando anda com prostitutas, a gente também está falando de santidade, de viver contra o pecado nas nossas vidas. Certo? Certo. Caminhando aí, verso 6, a pessoa má é pega no laço do próprio pecado, mas o justo escapa e grita de alegria. O justo se preocupa com os direitos dos pobres, mas o perverso não dá a mínima atenção para isso. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Se o sábio levar o insensato ao tribunal, haverá tumulto e zombaria, mas nada se resolverá. Os sanguinários odeiam os íntegros, mas os justos procuram ajudá-los. Renato, ele começa falando aí, a pessoa má é pega no laço do pecado, o pecado tem suas consequências, cuidado com o que você faz, é a lei da semeadura, que você planta, aqui você colhe. E na frente ele fala um pouquinho aí no verso 7, sobre justiça, e eu vou deixar contigo essa bola. Aqui, quando a pessoa é justa, ele preocupa com o bem-estar da pessoa, sempre ajudando o próximo. Porque não adianta a gente querer só algo pra gente. Se a gente não tiver a bondade de ajudar o próximo, a gente não sabe o que vem pela frente. Porque hoje a gente não depende só da gente. A gente depende, somos próximos, eu dependo de você, você depende de mim. A gente foi criado em sociedade, né? Deus nos criou. Apesar do que a gente está passando hoje, a gente não pode ficar muito próximo, mas a palavra de Deus já fala que a gente sempre tem que ajudar o próximo. A gente nunca deve pensar só na gente, porque sem o próximo a gente não é ninguém. E em primeiro lugar sempre a Deus. Sim. E caminhando um pouquinho mais, Renato, o verso 9 e o verso 10 também traz uma conotação referente a ajudar, que é o verso 10, que ele fala que o sanguinário odeia o íntegro, mas o justo procura ajudar, né? Sim. E no 9 ele traz aí a respeito de brigas, contendas, resolver problemas. Pessoas temosas, no caso. Por exemplo, às vezes você vai conversar com uma pessoa, se a pessoa for uma pessoa temosa, que não escuta, não adianta você querer ficar batendo boca com aquela pessoa. Porque se você ficar batendo boca, ali você não vai a algo nenhum. Porque você vai explicar várias vezes para ela, e para ela não vai resolver nada. Ela vai entrar de um lado e sair do outro. A gente tem que aprender a entender quando vale entrar numa discussão e quando é melhor deixar de lado e ficar em paz. Verso 11. O tolo mostra toda a sua ira, mas o sábio a controla em silêncio. Se o governante der atenção aos mentirosos, todos os seus conselheiros serão perversos. O pobre e o opressor têm isso em comum. O Senhor permite que ambos enxerguem. Se o rei julgar os pobres com justiça, seu trono durará para sempre. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe.
Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão a sua queda. Discipline seus filhos, e eles darão paz a seu espírito e alegria ao seu coração. O povo que não aceita orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Renato, pegando um gancho aqui no que a gente já tinha falado um pouquinho antes, aqui ele entra a respeito aí falando sobre crianças, sobre filhos, sobre correção. Ele fala então que nós precisamos corrigir aqueles que são crianças, que são novos. E aqui a gente coloca também na questão de novos na fé, novos no caminho de Cristo. Porque se a gente não corrigir a criança, né, os nossos filhos, vão crescer todos indisciplinados, vão crescer todos fazendo suas próprias vontades de qualquer forma. E os novos que estão chegando precisam também aprender a ter esse cuidado. Porque muitas vezes quando nós corrigimos alguém, a gente não corrige no intuito de destruir aquela pessoa. Concorda? Concordo, porque a pessoa, você vai corrigir uma pessoa, você não vai maltratar ela. Você vai explicar para ela o que é o certo e o que é o errado. Às vezes você fala algo que você pode ajudar a pessoa. Pode ser uma coisinha mínima, mas você vai ajudar. Se for uma pessoa do bem entender, vai falar assim, bom demais, o cara está me ajudando. Por que eu vou ficar discutindo? É algo que eu posso levar para minha vida, que vai me ajudar no futuro. E aí a gente precisa aprender, então, a corrigir, né, não só a criança, porque muitas vezes hoje nós temos pais que têm deixado essa tarefa para o professor na sala de aula, têm deixado essa tarefa para o tio, têm deixado essa tarefa para a babá, têm deixado essa tarefa na mão de outras pessoas, e por isso nós crescemos como uma sociedade totalmente com os seus valores todos invertidos. Então tome para você essa atitude de corrigir o seu filho, de corrigir as pessoas que estão à sua volta com carinho, com amor e com atenção. O verso 12 fala sobre se o governante der atenção a mentirosos. E aqui eu quero trazer de novo para o governo das nossas vidas. Como nós governamos e controlamos a nossa vida. Se a gente se cerca de pessoas mentirosas, com certeza a gente vai estar aí cercado de pessoas perversas e com certeza a nossa vida vai para ralo abaixo. Né? Porque às vezes você ficar muito escutando as mentiras, se você não mudar seu pensamento, às vezes você segue na mentira. É um caminho que a gente não vale a pena. Sempre a gente tem que seguir o certo. Você vai seguir lendo a palavra, você vai dirigir o reto. E eu vou falar de novo para você. Veja com quem você anda, que eu vou falar quem você é. Somos a média das 5 pessoas mais próximas à nossa volta. Olhe quem são essas pessoas que estão próximas, que você está aí aprendendo e convivendo. Vamos continuar? Vamos. Verso 18. O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Para corrigir o servo é preciso mais do que palavras. Ainda que ele as entenda, não obedecerá. Há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. O servo mimado desde a infância se tornará rebelde. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma facilmente comete pecados. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade, desculpa aí. O orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quem ajuda o ladrão prejudica a si mesmo. Sob juramento, não ousa testemunhar. Vamos fazer uma pausa aqui, Renato? Vamos. E vamos voltar aqui no verso 22. A pessoa irada provoca conflitos. Quem perde a calma comete pecados. Você já discutiu com alguém que perdeu a calma? Como se diz, antes de eu ir para a igreja, fiz muita coisa errada. Mas depois que eu fui para a igreja, que eu comecei a entender as coisas, que eu vi que no passado eu fazia coisa que não era necessário fazer aquilo. Algo que você falasse pouquinha coisa, você podia magoar uma pessoa. Então a gente precisa aprender a controlar a nossa ira.
Você que aí tem um estupim curto e fala que é da sua linhagem, da sua descendência. Não, eu sou... Eles falam que italiano, né? Italiano é estourado, eu sou estourado. Você não é estourado. Você tem praticado algumas coisas e você precisa aprender a controlar a sua ira, a controlar o seu temperamento. Acho que a psicologia nem chama mais de temperamento, mas enfim, você precisa aprender a ter esse controle sobre você. Renato, eu acho muito engraçado que algumas pessoas às vezes brigam comigo, porque eu sou aquela pessoa que, quando eu começo a ficar irritado, chateado, estressado, eu começo a diminuir o tom de voz, eu começo a ficar quietinho, aí eu começo, não, tá, tudo bem, não, beleza, tá, não, tá bom. Mas assim, a gente tem que controlar, porque se a gente não ter o controle, você pode fazer algo que não vai agradar, não só você, nem que você está do seu lado, mas o principal, que é Deus. E aí, à medida que a gente vai evoluindo nisso, eu não cheguei no mundo nesse estado. Então eu aprendi muito, eu falei muita abobrinha quando não precisava, mas já chegando melhor. Mas na hora, como você disse, na hora do nervoso, você não quer falar, mas você acaba magoando. Magoando a pessoa. E ainda no versículo 20, há mais esperança para o tolo que para alguém que fala sem pensar. Então pense, repense, medite nas palavras que você vai usar em cada momento e situação. Nós precisamos ser pessoas que expressam a palavra de Deus ao invés das palavras de ira, de rancor e de ódio. Igual você falou aí no 22, de intriga, briga. Se você vê que a conversa está alterando, está coisando, se afaste. Não fica próximo. Afaste, dá uma abafada, fica calmo. Isso aí vai te ajudar. Amém. E fechando aí, eu deixei esses 3 últimos versículos para o final. Verso 25. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor do governante, mas a justiça vem do Senhor. O justo despreza o injusto, o perverso despreza o íntegro. Renato, você acompanhou com a gente aí esses 29 capítulos até aqui, e nós passamos por vários capítulos onde ele falava: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é fonte de vida, o temor do Senhor é proteção. E aqui ele fala que temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Finalmente aqui ele traz essa questão de temer as pessoas. E aqui ele traz não só a questão do temer, de respeitar, mas aqui ele traz a questão do ter medo realmente das pessoas. Nós precisamos aprender que as pessoas à nossa volta, existem as pessoas ruins, existem as pessoas más, perversas, e nós não podemos ter medo dessas pessoas como um todo. Nós precisamos ser pessoas íntegras e viver de verdade confiando em Deus, porque o Senhor é a nossa segurança. Ele fala, quem confia no Senhor tem segurança. É igual você falou no versículo passado. Você olha para quem você está próximo de você, com quem que você está andando. Porque que no final fala, justo odeia a maldade. Porque quem, como se diz, o justo mesmo, ele não faz coisas que não agradam a Deus. Ele vai sempre agradar a Deus. Exato. E agradando a Deus, você gera... Sempre cresce algo na sua vida. Exato. E você com certeza estará seguro, independente das pessoas à sua volta. É lógico, existem contratempos, existem coisas que acontecem na nossa vida que muitas vezes nós acreditamos que não é uma intenção de Deus, mas que Deus acaba permitindo que aconteça nas nossas vidas. Mas o Senhor, mesmo assim, Ele nos dá a condição de crescer e de viver. Então eu quero fechar hoje esse capítulo 29 com esse versículo 25. Temer as pessoas é uma armadilha perigosa, mas quem confia no Senhor está seguro. Renato, o que fala na sua versão? 25. Quem tem medo dos homens cai em armadilha, mas quem confia no Senhor
Vive tranquilo, pois sabe que está bem protegido. Então para de ter medo do seu chefe, para de ter medo dos seus pais, para de ter medo das pessoas que estão à sua volta, para de ter medo do cemitério. Confia no Senhor, porque é o Senhor quem te dá livramento, que te dá liberdade, que faz você crescer e conquistar algo mais. Amém? Amém. Mais alguma coisa, Renato? Não, aqui já falou tudo pra gente hoje. Então é isso aí, muito obrigado pela sua audiência com a gente aí hoje, nesse capítulo 29. Amanhã nós voltamos com 30 e depois de amanhã nós fechamos essa série que foi muito importante para nós. Nós crescemos, né? Eu tenho adquirido sabedoria do Senhor, adquirido entendimento de muitas coisas. Espero que você tenha caminhado com a gente. Se você ainda não caminhou, vai aparecer aí na sua tela um lugarzinho para você ver todos os vídeos que nós postamos aqui nesses dias e que você possa continuar com a gente até o final. E depois vem novidade por aí. Fica junto com a gente que esse canal ainda vai fazer muita coisa boa para você. Curte, comenta, compartilha. Fica com Deus, Deus te abençoe. E eu te vejo aqui amanhã com Provérbios capítulo 30. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.